Por anos, carros elétricos foram apontados como o futuro. Todo mundo achava que o caminho já estava traçado. Foi aí que um anúncio discreto balançou a indústria, um novo motor, diferente de tudo que já existia, prometendo mudar completamente o jogo. No começo, parecia algo impossível, quase papo de vendedor. Mas, conforme os detalhes foram surgindo, engenheiros e executivos começaram a parar, repensar e questionar tudo que achavam que sabiam. Será que isso poderia mesmo mudar o chão debaixo dos pés do mundo dos elétricos? A resposta estava mais perto do que qualquer um imaginava. Na última década, o mundo se acostumou com uma certa maneira de pensar sobre veículos elétricos. As baterias de íon-lítio dominavam todas as conversas. As empresas despejaram bilhões de dólares no desenvolvimento delas, confiantes de que era essa tecnologia que levaria a indústria adiante. As cidades construíam estações de recarga, planejando um futuro com carros elétricos por todo lado. Governos incentivavam programas de energia limpa, subsídios e regulamentações, tudo na mesma base, a de que as baterias eram o alicerce. As pessoas quase não questionavam, porque vinha funcionando. Longe dos holofotes, no entanto, uma história mais silenciosa estava se desenrolando. Em pequenos laboratórios, longe das manchetes e anúncios chamativos, engenheiros faziam experimentos. Não estavam atrás de publicidade ou lucro imediato. O trabalho deles até parecia impraticável num primeiro momento, um monte de ideias esquisitas que a grande indústria deixava de lado. Esses engenheiros olhavam para sistemas de energia diferentes, combustíveis alternativos, projetos mecânicos únicos. Cada teste parecia pequeno, quase sem importância. Mas, aos poucos, padrões começaram a surgir. As experiências apontavam para possibilidades além do que as grandes empresas de veículos elétricos tinham imaginado. Em algumas oficinas, o zumbido das máquinas era quase inaudível, mas representava uma mudança enorme. Protótipos pequenos surgiam, nada polidos ou prontos para o mercado, mas funcionais o suficiente para testar as teorias. Alguns mostravam níveis de eficiência maiores que o esperado, transferências de energia mais suaves do que as baterias comuns conseguiam entregar. Os engenheiros trocavam anotações discretamente, com cuidado para não alarmar os gigantes estabelecidos na indústria. O trabalho era de tentativa e erro, lento e meticuloso. Cada pequeno ajuste revelava algo novo. Enquanto isso, a grande indústria seguia em frente, sem saber dessas experiências silenciosas. Tesla, Rivian e outras grandes marcas continuavam aumentando a produção de baterias. Os investidores achavam que o mercado era previsível. As redes de recarga se expandiam. Analistas escreviam relatórios projetando um crescimento constante, baseado inteiramente nas premissas do íon-lítio. Ninguém notava correntes subterrâneas. Ninguém previa que uma única descoberta poderia, silenciosamente, desfazer décadas de planejamento. A inovação nesses laboratórios não era sobre substituir as baterias da noite para o dia. Era sobre mostrar que a energia podia ser armazenada e entregue de outra forma. Alguns motores mostravam uma relação peso-potência maior. Outros usavam o mínimo de materiais, cortando custo e complexidade. Cada experiência, sozinha, parecia pequena. Juntas, pintavam o quadro de uma ruptura lenta, mas significativa. Mesmo dentro desses laboratórios, o ceticismo persistia. Muitos engenheiros duvidavam que fosse possível produzir esses motores em larga escala. Algumas experiências falhavam repetidamente. Máquinas superaqueciam. Os cálculos nem sempre correspondiam à realidade. E, ainda assim, apesar dos contratempos, os resultados apontavam teimosamente numa única direção: uma tecnologia que poderia, silenciosamente, mudar tudo. Cada sucesso era pequeno, mas, no conjunto, sugeriam que uma nova era possível. Enquanto o mundo continuava a construir seu império das baterias, essas inovações silenciosas aguardavam nos bastidores. Estavam invisíveis, sem celebração, mas crescendo firme. Uma descoberta, um único projeto de motor, logo chegaria a um ponto em que não poderia mais ficar escondida. Era eficiente, compacto e surpreendentemente simples. No silêncio do laboratório, os engenheiros começaram a perceber que talvez funcionasse. Uma descoberta no laboratório quieto logo exigiria a atenção de todo mundo dos carros elétricos. Na sala de reunião das grandes empresas de veículos elétricos, a confiança era total.
Executivos acreditavam que sua tecnologia era segura, quase intocável. As baterias de íon lítio tinham se provado ao longo de décadas. As cadeias de suprimento estavam estabelecidas. As linhas de produção funcionavam sem problemas. Os investidores esperavam crescimento. As reuniões frequentemente focavam em expansão, novos mercados e estratégias de marketing. Uma ruptura parecia improvável. No entanto, discretamente, indícios de algo diferente começaram a aparecer. Os primeiros sinais foram sutis. Engenheiros em conferências da indústria mencionavam experimentos que não se encaixavam nos modelos conhecidos. Algumas patentes foram registradas, levantando suspeitas, mas foram ignoradas. Equipes pequenas compartilhavam relatórios em voz baixa. Os dados sugeriam níveis de eficiência que pareciam improváveis. Alguns números foram descartados como erros, anomalias pequenas demais para importar. Ainda assim, a repetição chamou a atenção. Padrões começaram a surgir em diferentes laboratórios, em diferentes países. Os sussurros estavam se conectando. Dentro das empresas, crescia uma tensão silenciosa. Alguns executivos achavam esses indícios interessantes, mas longe de serem práticos. Outros, mais cautelosos, pediram mais análises. Os engenheiros que produziam esses relatórios eram meticulosos, evitavam exageros. Cada afirmação vinha com evidências, gráficos e cálculos. Com o tempo, os sussurros se tornaram impossíveis de ignorar. A indústria não podia mais assumir que a dominância das baterias era garantida. Essas discussões eram mantidas em sigilo. Não houve anúncios públicos. As reuniões eram breves, cautelosas e frequentemente tensas. As equipes debatiam se as novas ideias eram ameaças sérias, ou apenas curiosidades acadêmicas. Analistas que examinaram os dados descobriram que, mesmo que a tecnologia ainda não estivesse pronta para a produção, ela revelava uma vulnerabilidade em potencial. O mundo dos elétricos tinha ficado confortável, dependendo dos mesmos sistemas por anos. Os sussurros sugeriam que esse conforto podia estar fora de lugar. Enquanto isso, engenheiros fora das gigantes corporativas colaboravam discretamente. Ideias eram compartilhadas entre laboratórios por meio de artigos acadêmicos, fóruns técnicos e comunicação discreta. Essas redes eram pequenas, quase invisíveis, mas eficazes. O conceito emergente era simples na teoria, mas difícil de replicar. Um motor que pudesse operar eficientemente sem depender da mesma química de bateria que dominava o mercado. Conforme a atenção mudava da curiosidade para a preocupação, as empresas começaram a rodar simulações internas. Protótipos foram analisados e as equipes compararam o desempenho das baterias tradicionais com os novos dados experimentais. Alguns executivos estavam céticos. Eles se perguntavam se produzir um motor em larga escala seria possível, se a fabricação seria viável, ou se os resultados eram exagerados. Cada simulação, no entanto, levantava novas questões. Quanto mais os dados eram examinados, mais o padrão ficava claro. Isso não podia ser descartado levianamente. Quando Elon Musk fez seu anúncio, os sussurros já tinham começado. Conversas que antes eram tranquilas, restritas às equipes de engenharia, começaram a ecoar pela administração. Investidores, analistas e concorrentes começaram a notar sinais sutis. As premissas da indústria, tidas como seguras por tanto tempo, estavam mudando silenciosamente. Algo estava acontecendo, mas ainda se desenrolava devagar, quase imperceptivelmente. Um detalhe vazado sugeria que aquilo era mais que um simples ajuste, podia ser uma reviravolta completa. Numa pequena oficina modesta, um motor protótipo descansava quieto sobre uma mesa de metal. Não se parecia com nada que estivesse nas ruas. O design era estranho, com componentes arranjados de maneiras que desafiavam a lógica tradicional da engenharia. No entanto, sob sua aparência simples, o motor prometia uma eficiência muito além do que a maioria dos veículos movidos a íon lítio conseguia alcançar. Os primeiros testes passaram quase despercebidos. O zumbido da máquina era constante, quase suave, mas os dados que produzia, silenciosamente, levantavam questões. As primeiras medições mostravam que a produção de energia era maior que o esperado para seu tamanho. As relações peso-potência superavam os designs convencionais. Os engenheiros repetiam os testes, tentando encontrar falhas, mas os resultados se mantinham consistentes.
Pequenos ajustes eram feitos para melhorar o resfriamento e a durabilidade, mas o núcleo do design nunca falhava. Lentamente, começou a se formar uma percepção. Aquilo não era uma simples melhoria. Era algo fundamentalmente diferente. Os céticos ainda questionavam as descobertas. Alguns argumentavam que os testes eram pequenos demais para ter significado. Outros insistiam que os números não se sustentariam fora do laboratório. No entanto, conforme mais protótipos eram testados em condições variadas, o padrão persistia. A eficiência continuava alta. O uso de material era menor que em motores típicos. A transferência de energia era mais suave e com menos desperdício. Cada experiência adicionava peso à evidência crescente. A tecnologia estava, silenciosamente, provando seu potencial. Engenheiros começaram a conversar entre si, compartilhando observações e cálculos. Eles comparavam resultados com os sistemas de bateria convencionais. Lentamente, a descrença se transformou em curiosidade. E se esse motor pudesse ser produzido em larga escala? E se pudesse operar de forma confiável em veículos comuns? As perguntas eram cuidadosas, ponderadas e ainda cautelosas. Ninguém tirava conclusões precipitadas. Mas, discretamente, a ideia de uma nova direção começou a se firmar. Enquanto isso, as empresas maiores continuavam focadas em expandir as tecnologias de bateria existentes. Linhas de produção eram otimizadas, cadeias de suprimento garantidas e os orçamentos de pesquisa eram enormes. Elas monitoravam as tendências, mas não viam nada que ameaçasse imediatamente sua posição. O trabalho silencioso em pequenos laboratórios parecia distante, quase teórico. No entanto, os números contavam outra história, uma que sugeria uma mudança tão significativa que poderia alterar a dominância do mercado. Os testes se estenderam para além de ambientes controlados. Motores protótipo foram montados em veículos experimentais. Aceleração, alcance e durabilidade foram medidos em condições reais. Os resultados continuaram impressionando. A eficiência energética se mantinha alta. O desempenho era consistente. Os materiais resistiam sob estresse. O que antes parecia impossível, agora lentamente se mostrava prático. Os engenheiros que documentavam esses avanços eram cuidadosos. Os dados eram precisos. As afirmações eram cautelosas. No entanto, mesmo em sua descrição, uma tensão sutil surgia. Eles sabiam que aquele motor, se validado em larga escala, poderia desafiar a fundação de toda a indústria de veículos elétricos. O progresso silencioso numa única oficina apontava para algo muito maior. Se esse motor funcionasse em grande escala, poderia forçar cada grande fabricante a repensar tudo. Quando os dados do novo motor chegaram aos executivos das grandes empresas de veículos elétricos, a resposta foi contida, mas tensa. Telas se acenderam com gráficos, tabelas e resultados de teste. Números sugeriam níveis de eficiência e métricas de desempenho que desafiavam as suposições em que a indústria há muito se apoiava. A sala estava quieta, exceto pelo zumbido baixo dos projetores e o clique ocasional de um mouse. As pessoas estudavam a informação cuidadosamente, checando e rechecando cada número. Alguns executivos ficaram intrigados, vendo potencial para inovação. Fizeram perguntas detalhadas sobre viabilidade de produção, requisitos da cadeia de suprimento e durabilidade. Outros estavam inquietos. As implicações de um motor disruptivo significavam que investimentos de longo prazo poderiam subitamente se tornar menos valiosos. Planos estratégicos que pareciam seguros agora eram incertos. Projeções financeiras que assumiam a dominância do íon lítio poderiam ser prejudicadas. Para muitos, era a primeira vez em anos que a base de seu negócio era questionada tão diretamente. Conselheiros sugeriram novos cenários, mapeando o que poderia acontecer se o motor se mostrasse prático. Como os concorrentes reagiriam? A produção poderia ser ampliada sem custos massivos? Como os clientes reagiriam? Cada resposta gerava mais perguntas, e nenhuma era simples. A indústria tinha operado numa trajetória lenta e previsível, mas essas mudanças silenciosas apontavam que a imprevisibilidade era agora possível. Engenheiros e equipes técnicas foram trazidos para as discussões. Eles explicaram os protótipos, as condições de teste e as limitações. Os executivos ouviam, frequentemente em silêncio, tentando conciliar os benefícios potenciais com os riscos.
A conversa avançava devagar, cuidadosamente, quase hesitante. Não havia pânico, mas um mal-estar sutil se instalou na sala. Um único motor novo tinha conseguido capturar a atenção de pessoas acostumadas a liderar organizações enormes, complexas com confiança. Ao mesmo tempo, as empresas começaram a revisar patentes, artigos de pesquisa e dados internos de concorrentes. Cada detalhe era examinado. Analistas rodavam simulações para ver quão rápido a tecnologia poderia ser adotada ou replicada. Em muitos casos, os resultados indicavam que os métodos de produção existentes teriam dificuldade em competir se o motor pudesse ser produzido em escala. Discretamente, os executivos perceberam que sua vantagem poderia ser menor do que acreditavam. Fora das salas de reunião, os engenheiros continuavam testando. Refinavam componentes, ajustavam designs e monitoravam resultados. Cada pequeno sucesso alimentava as discussões corporativas, lentamente construindo um quadro difícil de ignorar. A percepção estava se infiltrando. Essa tecnologia poderia, silenciosamente, mudar o equilíbrio de toda a indústria de veículos elétricos, não com uma manchete ou anúncio súbito, mas através de prova constante e incremental. A ondulação de preocupação se estendeu para além de uma única empresa. Concorrentes agora prestavam atenção, tentando entender as implicações potenciais sem revelar suas próprias incertezas. Conversas que antes eram focadas em participação de mercado começaram a girar em torno de adaptabilidade, prazos de inovação e vulnerabilidades não vistas. Fora das salas de reunião, os sussurros tinham começado a se transformar numa ondulação silenciosa através da indústria global. Notícias sobre o novo motor começaram a surgir, embora em fragmentos. Algumas patentes apareceram online. Blogs técnicos analisavam registros obscuros. Depois veio o anúncio de Elon Musk, breve mas incisivo, insinuando um motor que poderia mudar tudo. O público em geral notou, mas muitos acharam difícil de entender. Os detalhes estavam escondidos atrás de linguagem técnica, fórmulas e jargão de engenharia. Para a maioria, soava impressionante, mas abstrato. As implicações eram sutis, não imediatamente óbvias. Entusiastas de carros elétricos começaram a discutir o assunto em fóruns e redes sociais. Especulação se misturava com análise. Alguns tentavam entender os efeitos potenciais. Outros questionavam se as alegações eram práticas em larga escala. Lentamente, os debates se espalhavam. As conversas saíam dos blogs técnicos para os veículos de imprensa mainstream. Engenheiros, amadores e investidores examinavam os relatórios cuidadosamente. Cada novo detalhe parecia confirmar que a tecnologia merecia atenção, mesmo que a adoção levasse tempo. Empresas fora dos laboratórios de desenvolvimento iniciais começaram a fazer avaliações internas. Engenheiros estudavam as alegações de eficiência, requisitos de material e designs potenciais. Alguns tentavam prototipar motores semelhantes discretamente. Analistas calculavam potenciais economias de custo, eficiência energética e desafios de produção. Lentamente, um quadro emergia. Não se tratava de uma melhoria menor. Poderia mudar como veículos elétricos eram projetados, construídos, alimentados. As implicações se estendiam para além dos carros, para armazenamento de energia, infraestrutura de transporte e processos de fabricação. A curiosidade do público aumentava gradualmente. Investidores ajustavam seus portfólios ligeiramente, testando se empresas emergentes poderiam capitalizar a inovação. Entusiastas postavam vídeos comparando sistemas de bateria tradicionais com aplicações teóricas do novo motor. As conversas ficavam mais técnicas. No entanto, mesmo com a crescente conscientização, o entendimento permanecia incompleto. Poucos compreendiam totalmente as consequências de longo prazo, mas a tensão crescia firmemente. Enquanto isso, engenheiros em laboratórios continuavam refinando os protótipos. Cada ajuste adicionava mais credibilidade. Testes confirmavam eficiência energética, durabilidade e escalabilidade. Mesmo os céticos começaram a prestar atenção, à medida que os números consistentemente apoiavam as alegações. O acúmulo lento de provas tornava a revolução silenciosa mais tangível. Não era mais apenas especulação. Dados reais indicavam que esse motor poderia remodelar a indústria, mas a transformação permanecia invisível para a maioria. Ao mesmo tempo, a cobertura da mídia permanecia cautelosa.
Manchetes insinuavam ruptura, mas evitavam exageros. Analistas tentavam quantificar os efeitos, rodando modelos baseados em dados incompletos. O desenrolar lento da informação mantinha a história fora dos holofotes por um tempo, mas o momentum estava crescendo. As pessoas notavam mudanças sutis, anúncios de empresas, movimentos de ações e investimentos em pesquisa inexplicados. A narrativa emergia silenciosamente, peça por peça. A indústria e o público estavam começando a perceber que esse novo motor podia não ser apenas uma novidade. Ele poderia, silenciosamente, redirecionar todo o mercado de veículos elétricos. Discussões que antes eram puramente técnicas, agora tinham peso estratégico. A primeira empresa a responder poderia ou liderar a próxima era ou ser completamente deixada para trás. Enquanto o motor continuava a se provar em laboratórios e protótipos limitados, analistas e engenheiros começaram a explorar suas consequências mais amplas. Cadeias de suprimento, antes estáveis e previsíveis, poderiam ser disruptadas. Fabricantes de bateria enfrentavam a possibilidade de que décadas de investimento pudessem se tornar parcialmente redundantes. Projetos de carro que dependiam de baterias pesadas poderiam precisar ser reconsiderados. Cada parte da indústria estava conectada, e cada nova percepção lentamente expandia o círculo de preocupação. Engenheiros mapeavam cenários potenciais de adoção. Se esse motor fosse produzido com sucesso em larga escala, a eficiência do veículo poderia melhorar dramaticamente. Motores menores poderiam entregar o mesmo desempenho que grandes pacotes de bateria. Materiais antes considerados essenciais poderiam ser reduzidos ou substituídos. O impacto ambiental da produção poderia mudar. Governos e reguladores, que tinham planejado políticas em torno da tecnologia tradicional de íon-lítio, precisariam reconsiderar infraestrutura, incentivos e requisitos energéticos. Lentamente, as implicações se tornavam mais que teóricas. Investidores e planejadores corporativos rodavam simulações. Eles analisavam quão rápido o motor poderia alcançar produção em massa e quais barreiras poderiam aparecer. Custo, fornecimento de componentes especializados e integração com designs de veículos existentes eram todos estudados. Mesmo pequenos atrasos poderiam afetar quais empresas ganhariam vantagem. Analistas debatiam discretamente quem poderia ter sucesso e quem poderia ficar para trás. A indústria não era mais simplesmente sobre quem podia fazer a melhor bateria. Era sobre quem podia se adaptar a uma abordagem fundamentalmente diferente. Fora dos laboratórios e salas de reunião, as empresas começaram a experimentar cautelosamente. Programas piloto testaram motores em veículos selecionados. Engenheiros observaram o desempenho sob condições reais, mudanças de temperatura, padrões de direção e durabilidade a longo prazo. Cada resultado informava o próximo passo, construindo uma base para adoção gradual. A mudança era metódica, quase imperceptível, mas inegável. Empresas de energia também começaram a avaliar o impacto do motor. Se veículos elétricos precisassem de menos armazenamento de bateria ou menor consumo de energia, os modelos de distribuição de energia precisariam de ajuste. A infraestrutura de recarga poderia mudar. Cálculo de pico de demanda poderiam estar imprecisos. Formuladores de políticas notaram discretamente as consequências potenciais. Gradualmente, a ondulação de um único motor começou a se estender para além dos veículos, atingindo sistemas energéticos mais amplos. A percepção silenciosa se espalhou. O motor era mais que uma novidade tecnológica. Era uma mudança estrutural. A indústria tinha assumido um longo período de estabilidade, mas a inovação estava demonstrando que estabilidade podia ser temporária. Empresas, investidores e governos estavam agora considerando cenários que tinham parecido improváveis semanas antes. O lento acúmulo de evidências criou um senso de inevitabilidade. A mudança não vinha subitamente com manchete e estardalhaço. Estava chegando através de observação cuidadosa, testes medidos e prova incremental. Aqueles prestando atenção podiam sentir o potencial para uma nova era no transporte elétrico, mesmo que ainda estivesse fora da compreensão total. Mas a adoção não seria simples. Cada passo à frente revelava novos obstáculos que ninguém tinha antecipado. Conforme o novo motor ganhava mais atenção, o ritmo da adaptação da indústria permanecia surpreendentemente calmo. Não houve mudanças súbitas ou recalls em massa. Em vez disso, as empresas experimentavam discretamente,
testando pequenos lotes, avaliando desempenho e ajustando seus designs. Engenheiros refinavam componentes cuidadosamente, aprendendo com cada protótipo. Cada melhoria era incremental, quase imperceptível, mas cumulativa. A indústria estava se movendo, mas devagar, deliberadamente. Observadores começaram a notar padrões. Empresas que adotaram testes em pequena escala estavam ganhando insights mais rápido do que aquelas que dependiam apenas de sistemas de bateria tradicionais. Alguns fabricantes integraram o novo motor primeiro em sistemas híbridos, misturando abordagens convencionais com a tecnologia experimental. Dados coletados desses testes forneceram um entendimento mais claro sobre eficiência, transferência de energia e uso de material. A cada passo, o potencial do motor se tornava mais difícil de ignorar. Investidores e analistas seguiam discretamente, monitorando mudanças sutis em cronogramas de produção, pedidos na cadeia de suprimento e relatórios técnicos. Seus modelos, antes baseados inteiramente na dominância do íon lítio, precisavam de atualizações constantes. Os efeitos em cadeia se estendiam à logística, manutenção e infraestrutura energética. Cidades planejando estações de recarga reconsideravam suas prioridades. Formuladores de políticas olhavam para padrões de eficiência sob uma nova luz. A lenta transformação estava tocando cada canto do ecossistema, embora muito disso permanecesse invisível ao público. Enquanto isso, engenheiros continuavam a documentar suas descobertas. Cada protótipo fornecia insights sobre escalabilidade, durabilidade e integração. Testes incluíam viagens de longa distância, climas variáveis e cenários de desempenho no mundo real. Os resultados reforçavam dados anteriores. O motor podia desempenhar de forma confiável num nível que desafiava as premissas convencionais. O sucesso silencioso desses experimentos provocou uma reavaliação do que era possível na indústria. A mudança não se anunciou em alto e bom som. Chegou através de observação cuidadosa, acúmulo de dados e resultados consistentes. Lentamente, a narrativa mudou. O que antes parecia teórico agora era acionável. As empresas começaram a entender que abraçar o motor, mesmo parcialmente, poderia proporcionar uma vantagem de longo prazo. Aqueles que hesitassem corriam o risco de ficar para trás, embora a transição permanecesse sutil. Mesmo quando a adoção começou, o processo foi medido. Cada ajuste, cada teste revelava novas oportunidades e desafios escondidos. Engenheiros executivos aprendiam que a transformação raramente é súbita. Ela vem em passos pequenos e deliberados, remodelando suposições quieta e firmemente. A verdade silenciosa se instalou. Transformação raramente chega com barulho. Às vezes, aparece como um único motor, forçando todos a reconsiderar o que achavam permanente.